Bom dia, bom dia. Hoje, dia 15 de agosto de 2026. Hoje é a leitura que nós estamos fazendo aqui de número 168. 168 é um sábado. Estou em Itapema, Santa Catarina. Chove bastante, 17 graus, e estamos aqui para fazer a leitura da Bíblia capa a capa dessa maratona maravilhosa que nós estamos já com 168 dias. E hoje aqui nós vamos fazer essa leitura, você é o meu convidado. Nós estamos aqui em 2 Reis, no Velho Testamento 21 e 22. Estamos também a leitura, encerramos o livro hoje de Gálatas 6, Salmos de número 18 e Provérbios 15. Hoje é dia 15, né? Então, vamos fechar os olhos e vamos aqui fazer uma oração ao nosso Deus Todo-Poderoso, né? Senhor, eu clamo a Ti pelo sangue de Jesus, já agradeço aí pelo Teu Filho amado, agradeço pela minha vida, agradeço pela vida das pessoas, agradeço por essa leitura maravilhosa, Senhor, que o Senhor tem nos proporcionado todas as manhãs desse mesmo horário. Dê entendimento na nossa leitura, fica conosco. Oração que eu faço em nome de Jesus, amém. Então, amém aí, né, pessoal? Muito bom. E nós vamos para cima aqui, né? Vamos fazer a leitura. Então, nossa leitura aqui, ela vai estar em 2 Reis 21, versículo 1, o reinado de Manassés de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efziba. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias e o seu pai havia destruído. Construiu altares para a adoração do deus Baal, fez um poste da deusa Azerá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés também adorou as estrelas e construiu altares pagãos no templo onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele devia ser adorado. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para adoração das estrelas, queimou seu filho em sacrifício, fazia adivinhações, feitiçarias e consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Azerá no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito o seguinte a Davi e ao seu filho Salomão: em todo o território das 12 tribos de Israel escolhi este templo, aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei que o meu servo Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Mas o povo de Judá não obedeceu a Deus, e Manassés os levou a cometer pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia destruído conforme o povo ia avançando. Por meio dos seus servos, os profetas, o Senhor Deus disse: o rei Manassés de Judá tem feito essas coisas nojentas, coisas muito piores do que aquelas que os amorreus fizeram, e com os seus ídolos levou o povo de Judá a pecar. Por isso, eu, o Senhor, Deus de Israel, vou fazer cair sobre Israel e sobre Judá uma desgraça tão grande que todos aqueles que ouvirem contar a respeito dela ficarão espantados. Eu castigarei Jerusalém como fiz com a cidade de Samaria, como fiz com o rei Acabe de Israel e com os seus descendentes. Deixarei Jerusalém limpa do seu povo, tão limpa como um prato que foi esfregado e virado de boca para baixo.
Eu abandonarei as pessoas que não tiverem morrido e as entregarei aos seus inimigos, que as prenderão e que roubarão tudo o que houver na sua terra. Farei isso com o meu povo, porque eles têm feito coisas erradas que não me agradam e me têm deixado irado desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até hoje. Manassés matou tantas pessoas inocentes que nas ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazer o que é errado. Fazer o que é errado e o que não agrada a Deus, o Senhor. Todas as outras coisas que Manassés fez e também os pecados que ele cometeu, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio, jardim de Uzá, e o seu filho Amon, ficou no lugar dele como rei. Então nós estamos lendo aqui no Velho Testamento, 2 Reis, capítulo 21, versículo 19, o reinado de Amon de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete, era filha de Harus, da cidade de Jotbatá. Como seu pai Manassés, Amon fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele imitou as ações do seu pai e adorou e serviu os ídolos que seu pai havia adorado. Assim Amon abandonou o Senhor, Deus dos seus antepassados, e foi desobediente a ele. Os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele, mataram no palácio, mas o povo de Judá matou todos os que haviam feito a revolta contra Amon e pôs o seu filho Josias como rei. Todas as outras coisas que Amon fez estão escritas na história dos reis de Judá. Amon foi sepultado no seu túmulo, no jardim de Uzá, e o seu filho Josias ficou no lugar dele como rei. 2 Reis, capítulo 22, versículo 1. O reinado de Josias de Judá. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías, da cidade de Boscate. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado e nem para o outro. 2 Reis, capítulo 22, versículo 3. O livro da lei é achado. No ano 18 do seu reinado, Josias mandou que Safão, o escrivão, filho de Azalias e neto de Mesulam, fosse ao templo. Josias deu a seguinte ordem: vá falar com Ilquias, o grande sacerdote, e diga a ele que conte dinheiro que os sacerdotes que tomam conta da entrada no templo têm recebido do povo. Ele que entregue esse dinheiro aos homens que estão encarregados dos consertos do templo. Eles devem pagar os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e comprar a madeira e as pedras para os consertos. Os homens que estão encarregados dos consertos são honestos em tudo e por isso não é preciso pedir que eles prestem contas desse dinheiro. Safã deu a ordem do rei Ilquias e este lhe contou que havia achado o livro da lei no templo. Ilquias lhe entregou o livro e ele o leu. Depois Safã voltou e contou ao rei o seguinte: os servidores pegaram o dinheiro que estava no templo e entregaram aos encarregados dos consertos. E Safã disse também: tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu que o livro da lei dizia, o rei rasgou suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias, o sacerdote, e a Aicã, filho de Safã, e Acbor, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá a respeito dos ensinamentos desse livro. Deus está irado conosco porque os nossos antepassados não fizeram o que esse livro manda.
Ilquias, Aicã, Abdon, Safã e Asaías foram falar com um profeta chamado Ulda, que morava no bairro novo de Jerusalém. O marido dela, que se chamava Salum, filho de Tikva e neto de Arás, era encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Ulda o que havia acontecido, e ela lhes disse que voltassem e dessem ao rei a seguinte mensagem: eu, Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito no livro que o rei leu. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém, não vai se apagar. Eu, Senhor, Deus de Israel, digo isso a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei a castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver. O nome dessa cidade será usado para rogar pragas, mas eu ouvi a sua oração, e por isso só depois da sua morte eu vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei essa resposta. Finalizamos aqui a leitura de 2 Reis 21 e 22 do Velho Testamento, e nós vamos para o Novo Testamento, no livro de Gálatas, capítulo 6, e nós vamos aqui para o último capítulo do livro de Gálatas, né? Então, esse livro de Gálatas é importante, né? Porque aqui, ao longo desses 6 capítulos, Paulo defendeu uma das verdades mais importantes da fé cristã. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Gálatas foi escrito para combater a ideia de que o homem poderia conquistar a aceitação de Deus por meio de desempenho religioso. E aqui nós aprendemos o quê? Que a salvação é um presente da graça, somos justificados pela fé em Cristo, fomos adotados pelos filhos de Deus, e a verdadeira liberdade é viver guiado pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito é a evidência de uma vida transformada. A principal mensagem de Gálatas pode ser resumida assim: você não precisa conquistar aquilo que Cristo já conquistou na cruz. Amém? Então vamos ler aqui o livro de Gálatas, capítulo 6, que é o encerramento desse livro, né? Ajude uns aos outros, meus irmãos. Se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajude uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com dos outros, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas para quem a estiver ensinando. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, isto mesmo que colherá. Se plantar no terreno da natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Últimos conselhos e saudações. Vejam as letras grandes que eu estou escrevendo com a minha própria mão. Os que estão forçando vocês a se circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosas de coisas de pouca importância. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem à lei.
porém eles querem que vocês se circuncidem, para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não, o importante é que ele seja uma nova pessoa. E para todos os que seguem essa regra da sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que eu sou escravo de Jesus. Bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos. Amém. Então aqui a gente finaliza o livro de Gálatas, capítulo 6, e nós vamos então para o nosso devocional, que é o Salmos de número 18. Davi, o rei vitorioso. De Davi ao regente do coro, palavras da canção de Davi, servo de Deus, cantou a Deus o Senhor no dia em que ele o livrou de Saul e de todos os seus inimigos. Ó Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força, o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha que me escondo, ele me protege com um escudo, ele é meu abrigo e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louve a Deus o Senhor. Estive cercado de perigos de morte, de ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas e a sepultura armou a sua armadilha para me proteger. No meu desespero eu clamei ao Senhor e pedi que ele me ajudasse. Do seu templo, no céu, o Senhor ouviu a minha voz e ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça, da sua boca saíram brasas e o fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu com uma nuvem escura debaixo dos pés, voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão, nuvens grossas cheias de água estavam ao seu redor. Brasas e chuva de pedra saíram dos relâmpagos que estavam diante dele e atravessaram as nuvens escuras. Então o Senhor trovejou do céu, o Altíssimo fez ouvir a sua voz, ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos com o clarão dos seus relâmpagos e os fez fugir. Quando tu, ó Senhor Deus, repreendestes os teus inimigos e furioso trovejaste contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá no alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou, ele me tirou do mar profundo, o Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam. E todos eles eram fortes demais para mim quando eu estava em dificuldades. Eles me atacaram, porém o Senhor me protegeu, me livrou do perigo e me salvou porque me ama. O Senhor Deus me recompensa porque sou honesto, ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido os seus mandamentos. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta, que tenho ficado longe do mal. Assim ele me recompensa porque sou honesto, porque sabe que não sou culpado de nada. Tu, ó Senhor Deus, és fiel com os que são fiéis e a ti e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Tu salvas os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Tu, ó Senhor, me iluminas. Tu, meu Deus, acabas com a minha escuridão. Tu me dás forças para alcançar os meus inimigos e poder para vencer as suas defesas. Esse Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para
os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é o Deus que nos dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar. O teu poder me tem sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem. Eu não caí nenhuma vez. Persigo esses inimigos e os pego de surpresa, e não paro até acabar com eles. Eu os esmago, eles não podem se levantar, eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dás forças para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu fazes com que eles fujam de mim e eu destruo os que me odeiam. Eles gritam pedindo socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Chama o Senhor Deus e ele não responde. Eu os esmago e eles viram pó que o vento leva. Eu os piso como se fosse a lama das ruas. Tu me livras das revoluções no meio do povo e me colocas como rei das nações. Povos que eu não conhecia são agora meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive, louve aquele que é a minha rocha, anuncia a grandeza do Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos, põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Tu, ó Senhor Deus, fazes com que eu vença os meus inimigos, me protege com os homens violentos, porque eu te louvo entre os pagãos e a ti eu canto hinos de louvor. Deus das grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes para sempre. Amém. Então aqui nós lemos 50 versículos do capítulo 18 de Salmos, do devocional, e nós vamos então para Provérbios de número 15. Provérbios de número 15 tem 33 versículos. Hoje, dia 15, nós vamos ler então Provérbios 15, que foi escrito pelo rei Salomão. Amém? Versículo 1, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte, Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta o sacrifício que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama quem faz o que é direito. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? O homem vaidoso não gosta de quem o corrige, ele nunca pede conselhos aos sábios. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas quem tem paciência traz a paz. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta a vida
não é tão difícil. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. Então aqui o filho sábio dá alegria ao seu pai porque ele segue a disciplina que o pai deu. Mas o filho sem juízo despreza a sua mãe porque ele não realmente seguiu a educação que foi recebida da mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria, como é boa palavra certa na hora certa. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta das palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meio desonestos põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder, as pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração, uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Então aqui finalizamos a leitura do Provérbios 15, e o versículo que eu marquei aqui é o versículo de número 33. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio, e quem é humilde é respeitado. Que você seja humilde, seja respeitado, que você aprenda cada vez mais com essa leitura, que tenha temor ao Senhor, que seja sábio. Amém? Vamos fechar os olhos e vamos agradecer aqui, né? A te rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom e nos ouve todos os dias, Senhor. Obrigado já pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia, que não tem fim. Obrigado, Senhor, pelo nosso entendimento da tua palavra. Obrigado, Senhor, que esse dia o Senhor também nos dê um discernimento em todas as decisões que nós vamos tomar. Que o Senhor possa estar junto conosco, que o Senhor possa estar guiando os nossos passos, que o Senhor possa estar transformando os corações das pessoas que estarão assistindo essa live aqui, na jornada da leitura da Bíblia capa a capa, 365 dias. Obrigado, Senhor, porque nós chegamos já no dia de número 168. O Senhor tem sido bom todos os dias. Fica conosco, Senhor. É a oração que eu faço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, né? Então, amém. Que vocês tenham aí uma bênção nesse dia. Que Deus abençoe. Até amanhã, né?